aí pessoal, tudo bom com vocês? Está começando mais um Overdrive, o seu resumo semanal de notícias da cultura pop aqui da Black Company. Salve! Salve galera, e como vocês estão? Estamos chegando aqui para o nosso Overdrive número 54. Vocês já estão aí há 54 semanas sendo bem informados de tudo o que acontece na cultura pop ao longo da semana aqui no seu Overdrive da Black Company. E hoje, como sempre, como toda semana, eu estou mais uma vez muito bem acompanhado na nossa bancada. Nós demos uma folga para ele, né, forçada, assim, porque se deixar o menino tá aqui toda semana, mas daí chegou o Ministério do Trabalho aqui, mandou uma cartinha para nós, e daí a gente teve que dar uma folga para ele, mas ele está aqui novamente para carimbar a sua carteirinha de presença no Overdrive. E aí, João, como é que você está? Tudo bom? Eu tô muito bem, meu amigo. Vamos aqui começar os trabalhos do Overdrive aqui para esse mês. Tô muito animado. E aqui tô aqui com caras novas aqui. Já pude prestigiar a estreia dela na última edição, mas primeira vez na bancada comigo. Inclusive, antes de eu chamá-la aqui pra saudar os nossos ouvintes do Overdrive, vou dizer, João, você vai ter uma competidora assim forte em relação a presenças aqui no Overdrive, porque eu tava vendo assim as disponibilidades na agenda. Ela chegou com tudo, assim, sabe? E aí, Esther, como é que você está? Tudo bom? Oi, pessoal, tudo bem? Antes de a gente começar a chamar o nosso elevador aqui, eu queria saber, Esther, como foi pra você a sensação, assim, uma semana depois de ter participado? Bom, deve ter gostado, não fugiu, tá aqui de novo, né? Ai, foi muito legal. É muito estranho me ouvir conversando, né, sobre os assuntos que eu geralmente leio e escrevo, né? Mas eu já passei essa semana, assim, catando, né, nas nossas matérias, coisas pra falar, comentar de novo. E juntei umas coisas bem legais que eu espero que vocês gostem. Pessoal, a Esther já deu a dica. Bora chamar o nosso elevador, porque eu sei que vocês estão ansiosos para saber o que ela separou de notícias para nós e o que de mais importante aconteceu ao longo dessa semana. Bora chamar o nosso elevador, bora pro nosso primeiro bloco, o nosso andar de streamings e TV. E para começar aqui, eu vou trazer uma notícia aqui pros fãs de The Last of Us, assim como eu, que ficaram assim com aquele gosto meio amargo depois dessa segunda temporada. Mas notícias chegam para nós, pessoal, porque afinal de contas, Neil Druckmann e Hayley Gross, eles que são aí os roteiristas, diretores, né, produtores do The Last of Us Part 2, o jogo, estavam envolvidos no desenvolvimento da série junto com o Craig Mazin. Eles anunciaram essa semana que estão se afastando totalmente da produção. Nessa segunda temporada, nós já tivemos um afastamento dos dois, né, em relação à maior parte dos episódios. Eles ficaram mais envolvidos no episódio 6, se eu não me engano, que é o episódio onde aparecem os flashbacks com o Joel e tudo mais. Inclusive, foi o episódio mais elogiado da segunda temporada, mas eles informaram que devido a projetos da Naughty Dog, a dedicação que eles vão ter que dar a esses novos games que estão em desenvolvimento, né, principalmente o Neil, anunciaram essa semana, para tristeza geral da nação de The Last of Us, que eles estão se afastando totalmente agora da produção da terceira temporada da série, e isso me deixa extremamente preocupado com o destino que The Last of Us da HBO pode tomar, mas isso é um papo, né, que a gente já pode ter mais pra frente, talvez. Mas fica aí, né, a informação. Agora, né, a gente falou de decepções, de temporadas, né, pessoal se afastando, tudo mais, mas tem uma série
sucesso absoluto. Quem assiste é só elogios pra série e que tá aí ganhando uma renovação pra quinta temporada. E eu vou chamar aqui o nosso chefe, nosso mestre, Cuca, das notícias, pra contar um pouquinho mais aí do que vem de novidade aí dessa nova série. João, conta pra nós. Então a gente vai ter a reação para a quinta temporada de The Bear, série do FX, que passa aí no Disney Plus. Isso logo, pouco tempo depois de começar a ser exibido os episódios da quarta temporada, né? Acabou de voltar, foi no dia 25 de junho. E a única coisa que a gente sabe até agora, aparentemente, é que essa nova temporada ela vai ser lançada em 2026. Em que momento de 2026 a gente vai descobrir mais pra frente. Mas é isso, ainda não consegui ver os primeiros episódios dessa nova temporada. Tô muito ansioso, porque é isso, eu também sou mais um dos vários, dos milhões de fãs de The Bear. Gosto muito, acho que já falei aqui uma vez e eu repito, pra mim uma das melhores séries sendo exibidas na TV nos dias atuais. E, mais The Bear, só alegria. Inclusive, pessoal, pra quem não sabe, pra quem está chegando pela primeira vez aqui no nosso Overdrive, quem já é ouvinte assíduo do nosso programa, já sabe, né, que nós temos um fã-clube de The Bear aqui na Black, né, inclusive, quase uma seita, assim, que se você falar mal da série, assim, você entra numa lista negra, tipo Death Note, assim. O João faz parte, então se você for deixar algum comentário, alguma coisa assim, não fale mal de The Bear, né, em relação ao programa, né, não fale mal dessa parte em específico se você não quiser ter o seu nome anotado aí no Death Note do João, né, junto com o restante do pessoal da Black. Bom, mas continuando aqui, falando de novidades, né, de séries que estão chegando, tem uma série japonesa, o pessoal aí que vem acompanhando cada vez mais o audiovisual oriental, né, vem ganhando cada vez mais espaço, principalmente com os streamings e tudo mais. Tem uma nova série aí japonesa chegando, que ganhou um trailer, né, Esther? É isso mesmo? Coração de Vidro, isso? Isso aí, Coração de Vidro é a nova série japonesa da Netflix, que vai estrear nesse mês, dia 31 de julho, e ela ganhou um novo trailer, e assim, é carregado de drama. Ele é baseado na light novel Glass Heart, da Miu Akagi, e nesse trailer a gente conhece uma parte da canção título, que é escrita e composta pelo Yojiro Noda, e interpretado pelo Sato, que é o personagem principal, né? E nessa canção título, assim, eles atenderam um pedido da equipe de produção, que é por um som que nunca tinha sido ouvido antes. E nessa composição da trilha sonora, a gente tem o Masakatsu Takagi, que é conhecido pelo trabalho no Wolf Children. Sabe aquele... esse filme é muito bonitinho. O filme das crianças lobo. Eu amo esse filme. E aí eu tô muito ansiosa porque eu gosto muito da trilha sonora desse filme. E aí me chamou muita atenção, por isso que eu trouxe a notícia, porque eu quero muito acompanhar. E aí essa série é sobre a Akane Saijo, que é uma baterista que foi expulsa da sua antiga banda um pouco antes da estreia, e aí do nada ela é escolhida pelo Naoki Fujitani, né, que é interpretado pelo Sato, e ele é um músico brilhante, assim, e eles, né, conquistam a fama e tem performances eletrizantes, só que daí rola todo um desafios, tem aquele drama, um romance entre a Akane e o Naoki, e aí... olha, tudo assim pra ser o dorama do ano. Bom, então, como a Esther trouxe aí pra nós, é uma produção da Netflix que vai sair agora no final do mês, né? 31 de julho, mais especificamente. E se você quiser saber mais informações, ou quem sabe até mesmo assistir o trailer que foi liberado, né? Tem matéria lá na Black. A matéria publicada agora no dia 2 de julho. A Esther trouxe aqui pra nós. Se você quiser mais detalhes, basta dar uma conferidinha lá no nosso portal, pessoal. Continuando aqui o nosso bloco de streamings e TV, nós temos aqui a nossa eterna Rachel de Friends, né? A Jennifer Aniston, que parece que toma sempre uma poção da juventude, né? Porque toda vez que eu vejo uma produção com essa mulher, ela parece que tá com a mesma cara de 94 no primeiro episódio de Friends, né? Mentira, nem tanto, mas ela continua parecendo sempre jovem. E ela vai estrear aí uma nova obra, né? Uma adaptação, João. Conta pra nós o que a Jennifer Aniston tá trazendo aí, né? Tá chegando aí, vai estrelar.
Rapaz, essa aqui me pegou de surpresa, porque o que tá acontecendo? A Apple TV Plus vai adaptar o livro I'm Glad My Mom Died, que tradução livre, estou feliz que minha mãe morreu, que é escrito pela Janet McCurdy, e muitas pessoas vão conhecer pela personagem da Sam Bucket, de iCarly, né? Ela foi uma atriz mirim, assim, que estrelou principalmente a iCarly, depois fez outras, não muitas outras obras depois, né? E ela escreveu esse livro, e basicamente é um livro de relatos pessoais, né? Que ela falando sobre o quanto que ela ficou feliz que a mãe dela morreu, porque ela tinha uma relação muito abusiva, né? Com a mãe. E ao longo da carreira dela, né? A mãe forçou ela seguir essa carreira de artista, e não é uma relação legal. E aparentemente essa história vai virar série com a Jennifer Aniston interpretando a mãe da Janet McCurdy. Doideira, né? Não era algo que eu esperaria ser adaptado. Aparentemente vai ser uma dramatização, né? Não vai ser um estilo documentário. O que consta aqui, a série vai ter 10 episódios, vai sair no Apple TV Plus. Tem aqui, não achei aqui previsão de lançamento, mas é isso. A Janet McCurdy, ela vai atuar como produtora executiva na série. E, pô, tô curioso pra ver o que vai sair disso. Vai sair disso aí. Cara, acompanhando, né? Porque realmente chama a atenção, né? Com todos esses aspectos. Então, I'm Glad My Mom Died, né? Está em produção aí e vai estrelar Jennifer Aniston. Nossa, enrolei a língua. Que beleza. Mas, vamos prosseguindo aqui. Semana passada eu citei o filme aqui nas minhas indicações da semana. Eu havia comentado que eu não tinha certeza se ela já estava disponível ou não nas plataformas digitais, mas esta semana a Esther trouxe aí a confirmação para nós de que o filme está chegando sim para os streamings, para as plataformas digitais. E se você está curioso para saber, né, não escutou o nosso programa semana passada, está curioso para saber que filme é esse que está chegando, Esther, conte, né, assim, tenha uma premonição, dê uma premonição assim para as pessoas que querem saber do que nós estamos falando. É isso aí. Premonição 6, Laços de Sangue, está disponível nas principais plataformas digitais, que pode ser comprado ou alugado em serviços como Prime Video, Claro TV Plus, Apple TV, YouTube, Microsoft e Vivo Play, sem a necessidade de assinatura. Além disso, na Claro TV Plus tem um especial exclusivo intitulado O Legado de Bloodworth, que celebra a participação do ator Tony Todd como personagem Bloodworth, que infelizmente faleceu após as filmagens, né, devido a uma doença terminal. E no Prime Video tem um preview exclusivo de 10 minutos e um extra com curiosidades dos bastidores. Tá bem legal. Eu vou ver, porque eu não consegui ver no cinema. Eu falei semana passada, trouxe, né, o filme como recomendação. E ele tá bem bacana. Pra quem esperou aí 15 anos pelo retorno da franquia Premonição, né, vai gostar bastante, pelo menos eu Agora acho. dá pra ver no conforto de casa. Exato. E inclusive algumas informações, né, para mostrar como o pessoal tava ansioso e como gostou realmente do filme. Ele se tornou já a maior bilheteria da história da franquia, né, Premonição, ou Final Destination, né, como você preferir, acumulando aí já mais de 257 milhões de reais mundialmente, além de ser o capítulo mais bem avaliado até hoje. Ele tem aí impressionantes 92% de aprovação no Rotten Tomatoes. Não sei se a nostalgia acabou pegando a galera também, né, tem esse ponto, mas realmente o filme entrega, assim, algo bem interessante. Não tem aquela, obviamente, né, não tem aquela surpresa, aquela novidade, né, que o primeiro filme, que pra mim ainda continua sendo o melhor da franquia até hoje, mas ele trouxe um ar diferente, assim, que a franquia tinha perdido, né, nos últimos 2 filmes. Então, essa informação aí comprova, né, que realmente o pessoal tava ansioso pro novo filme da franquia, gostou do que viu, e agora você vai poder, aí como a Esther comentou, assistir no conforto do celular. Por enquanto ele só tá disponível para compra ou aluguel, né, Esther? Ainda não tá por assinatura, né, em nenhum streaming. Se vocês, né, estiver muito ansioso para assistir, não conseguiu ir no cinema,
mas guardou o dinheirinho que você ia gastar na pipoca, você pode aí fazer a aquisição ou o aluguel do filme nessas plataformas citadas pela Esther, pessoal. Premonição 6, então Laços de Sangue está aí para vocês acompanharem. Para encerrar aqui o nosso bloco de streams e TV, vocês já viram que nós temos uma fã aqui de produções orientais, né, pessoal? Então, a Esther trouxe mais uma novidade aí, que é a esposa do meu marido. Sabe aquelas charadas, assim, eu li o nome da série, assim, eu fiquei pensando naquelas charadas. João tem 5 filhos, que é o Tatu, Tati, Tatá, quem é o 5º filho? Então, esse é tipo aqueles, né? A esposa do meu marido, você vai... Brincadeira, pessoal. Esther, conta pra nós sobre o que é a esposa do meu marido aí, esse lançamento aí, né, de uma versão japonesa aí que tá chegando. Então, a esposa do meu marido é o meu dorama favorito. E agora ele retornou numa versão japonesa, depois do sucesso da versão coreana. E é muito interessante, assim, porque dá pra gente analisar a diferença cultural. Embora os dois países são da Ásia, é muito diferente culturalmente, né? A gente vai ter uma narrativa muito mais sutil e realista, baseada, né, no manhwa Marry My Husband, em que alguns fãs estão dizendo que tá mais fiel e carregando menos drama do que a versão coreana. A esposa do meu marido, versão japonesa, foi lançada no dia 27 de junho. Foi lançada com 2 episódios já, e aí toda sexta tá chegando com mais episódios. E na série a gente acompanha a Misa, que é uma mulher que tá acostumada a ser personagem secundária na vida de todo mundo. E ela descobre a traição do marido com a melhor amiga dela. E aí todo esse lance acaba na morte dela. E misteriosamente ela recebe uma segunda chance e volta 10 anos no passado. E aí agora ela tá determinada a se vingar e mudar o seu destino. É tipo assim, muito bom. É muito bom. Intrigante. Intrigante, né? Eu fiquei curioso aqui. E eu fiquei tão curioso, Esther, que agora eu quero que você conte pra nós em qual plataforma que o pessoal pode assistir, caso queira acompanhar também a história de A Esposa do Meu Marido. As 2 versões estão disponíveis no Prime Video, gente. Confiram. Vão por mim. Então é isso, pessoal. Depois dessa praticamente indicação da Esther, né? Ela já antecipou aí o bloco de indicações. Brincadeira. Vamos chamar o nosso elevador aqui. Vamos para o nosso segundo bloco, para o nosso andar de cinema. E para começar falando de cinema, vamos começar falando do melhor cinema do mundo, que é o cinema nacional. Afinal de contas, nós temos um Oscar para provar isso agora. O João tem aí mais um filme brasileiro que está chegando e está estreando nos cinemas. Não é isso aí, João? Exatamente. A gente teve a estreia do filme O Silêncio das Ostras, que é a primeira obra de ficção do diretor e roteirista Marcos Pimentel, né? Ele que é conhecido por ser um documentarista. E o filme estreou aparentemente primeiro em Curitiba, né, na última quinta-feira, aí dia 3 de julho, no Cine Passeio. Ele é um filme, essencialmente, um filme denúncia, né? Que ele vai falar muito, ele pelo que eu li, ele tem uma história de ficção, mas ele que mistura cenas reais, principalmente dos desastres que a gente teve aqui no Brasil, de Minas Gerais, do rompimento das barragens, lá de Brumadinho, de Mariana. Ele vai falar muito sobre, né, fazer uma denúncia dessas tragédias, da negligência dos órgãos competentes, vai falar muito sobre exploração da mineração ao ponto de você danificar o solo e fazer com que essas tragédias estejam mais suscetíveis, né, de acontecer. Ele tem sessões confirmadas já em outras capitais, Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Manaus. Não sei, pelo que eu vi aqui da matéria, não sei se vai ser um filme que vai estar em tantos cinemas, então é bom checar se aí no cinema da sua cidade ele vai estar disponível, mas que, me deixou muito intrigado, assim, pra conferir o filme. Ele já passou por alguns festivais e me
pô, parece um filme forte, assim, é difícil de assistir, mas muito necessário pelo tema que ele tá abordando. Vi o trailer e fiquei, pô, já impactado, assim. É um filme pra ficar de olho aí do nosso cinema nacional. Mais uma vez o cinema, né, o cinema brasileiro, usando a arte, o audiovisual, para também, né, trazer alertas, fazer denúncias, mostrar um pouco de realidades que às vezes as pessoas, não é nem que não saibam, né, ou não conheçam, mas preferem fechar os olhos, e às vezes quando você trata como uma ficção, né, não tão ficção assim, às vezes parece que a realidade bate mais escancarada nessas pessoas. Então, e o cinema brasileiro tem muito disso, né, a gente tem diversas obras que exploram esse lado, e o Silêncio das Ostras vem chegando aí mais uma vez com essa pegada, né. Tá aí mais uma indicação, O Silêncio das Ostras para vocês, pessoal, cinema nacional sempre sendo indicado e priorizado aqui no nosso Overdrive e nos canais da Black de uma maneira geral, galera. Agora, falando de uma obra que o pessoal gosta muito, é muito reverenciada e que vai retornar aí, já tá causando um bafafá enorme nas redes sociais, que vai trazer Meryl Streep e Anne Hathaway novamente às telas, atuando juntas em O Diabo Veste Prada 2. E a Esther vai contar mais pra nós sobre o que já temos de informações sobre essa produção. Isso aí, já tá em produção, com a direção de David Frankel e o roteiro de Aline Brosh McKenna. O filme marca o retorno do elenco original, né? A Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Mas há uma novidade que promete, assim, sacudir a trama, que é o Kenneth Branagh, que é o vencedor do Oscar, que entra em cena como o enigmático marido da Miranda Presley, né? E a história vai ocorrer em um universo, assim, não muito distante do atual, né? Que é a Miranda enfrentando o declínio da mídia impressa, que é literalmente o que tá acontecendo hoje em dia, né? As revistas de moda estão enfrentando muito esse desafio, né? De se manter em ativa com uma mídia digital. Mas a sequência, assim, promete resgatar o charme ácido que consagrou a história de Andy Serkis, vivida pela Hathaway, e o inferno editorial sob a liderança da Presley e a rivalidade com Emily Charlton, que é interpretada pela Blunt. E sem esquecer o triângulo amoroso que dividiu o público, né? Com o Nate, que é o Adrian Grenier, e o sedutor Christian Thompson, o Simon Baker. E a estreia tá marcada para 1º de maio de 2026. Tomara que eles não atrasem, pelo amor de Deus. Tomara mesmo, porque O Diabo Veste Prada é um filme que marcou muito, assim, um momento do cinema, uma geração, corações, né? E quando saíram os primeiros burburinhos, né, que o filme iria ter uma continuação, o pessoal já ficou alvoroçado, e agora, conforme vai saindo mais informações, você vê, assim, o quanto o pessoal... são coisas que a gente só percebe depois de um certo tempo, né? Parece que de primeiro momento, quando as produções saem, a gente não sente tanto o impacto, e depois, quando vem informações sobre uma continuação ou algo assim, a gente percebe o quanto algumas produções realmente marcam as pessoas, né? E o Diabo Veste Prada mostra isso, porque você vê a comoção que tem gerado nas redes sociais. Então, a gente tá bem ansioso, assim, pra ver essa continuação. Obviamente, conforme mais informações forem sendo divulgadas, trailers, né, produção, bastidores, tudo mais, a gente vai trazer aqui pra vocês, né, Esther? Sim, 20 anos depois, eles ainda mobilizam muita gente, é incrível. E eu digo isso porque não tava no nosso roteiro aqui, mas agora eu me recordei porque uma Sexta-feira Muito Louca também vai ganhar uma continuação. Tudo que eu vejo em relação a esse filme também tem gerado uma comoção no pessoal, seja, né, positivo ou negativo, mas gera uma comoção, porque o pessoal fica ansioso, né, por ver essas obras retornarem de alguma forma. Então... A nostalgia vende, né? A nostalgia vende bastante. Na verdade, pelo bem e pelo mal, a indústria audiovisual percebeu isso, né? Então,
A gente vem vivendo essa onda nostálgica, como eu disse, para o bem e para o mal. Mas continuando aqui no nosso bloco de cinema, nem só de filmes vive o audiovisual, vive a sétima arte, vive a tela grande. E nós temos aí um documentário chegando agora em julho. Conte pra nós, João. Parece que é uma produção da Netflix que tá vindo aí, é isso? Exato. É um documentário brasileiro, né, chamado Apocalipse nos Trópicos. É um novo documentário da Petra Costa, que já tinha lançado também pela Netflix anteriormente o Democracia em Vertigem. É um documentário essencialmente retratando aspectos da política brasileira, né? De um determinado período. O documentário ele vai ser lançado no dia 14 de julho e já tem um trailer. E ele vai ser uma investigação profunda para analisar o crescimento da fé evangélica no Brasil e os seus impactos no contexto político e social nos últimos 10 anos, né, com destaque para a participação de líderes evangélicos nas decisões políticas do país. Vai ter, teve acesso a figuras como Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o líder evangélico Silas Malafaia. O Apocalipse nos Trópicos, ele estreou no Festival Internacional de Cinema de Veneza, participou também de outros festivais internacionais, além da direção, o roteiro e a produção também é da Petra, que é co-produzido também com a Alessandra Orofino. E além desse lançamento na Netflix, ele vai estrear também nos cinemas, né, de São Paulo e Rio de Janeiro já estreou, né, no dia 3 de julho. E é isso, eu assisti o Democracia em Vertigem, né, eu achei que é um documentário muito interessante. É uma característica da Petra se colocar, né? O Democracia em Vertigem é narrado por ela, esse aqui também vai ser. É um pouco da visão dela sobre muitas das coisas que acontecem e aconteceram em determinado período da nossa política. E eu acho um retrato interessante, né? Eles trazem discussões e reflexões muito interessantes. Pelo menos Democracia em Vertigem é o que eu espero desse novo documentário também. É isso, com certeza esse eu vou assistir. Bom, tem meias palavras, assim, vamos dizer que a Petra gosta de cutucar o vespeiro com o dedo, né? Porque eu tô vendo aqui a sinopse, né, de Apocalipse nos Trópicos, e ela, pelo jeito, vai realmente cutucar, assim, e enfiar o dedo dentro do vespeiro, né? O vespeiro, de fato. Até porque quando a gente fala, né, sobre questões políticas e tudo mais, e hoje em dia, com a polarização que acontece, né, dentro do país, na verdade, não só dentro do país, é que a gente, né, vive a nossa realidade aqui e sente mais os efeitos aqui dentro. A gente vê que qualquer palavra fora de posição, né, fora de contexto, vira um tsunami, né? Principalmente hoje com as redes sociais e tudo mais. Então, ela mexe com essa parte e parece que sem medo, né, do que vão dizer depois. Então, e eu gosto desse tipo de produção. Eu acho que a gente precisa desses tipos de produção. Eu sou um fã de documentários. Eu acompanho muito, independente do tipo de documentário que seja. Eu gosto de documentários true crime, eu gosto de documentários esportivos, e eu acho que esses documentários também, que tratam de política, tratam de assuntos polêmicos, são extremamente necessários para que a gente tenha uma visão, digamos, mais aprofundada, mais interna de certas coisas que acontecem, porque afinal de contas, eu vou citar aqui o nosso poeta Raul Seixas, né? Ele já era um profeta, né? Porque ele já dizia que as pessoas tinham aquela velha opinião formada sobre tudo. E a gente hoje vive cada vez mais isso. Todo mundo sabe de tudo, conhece de tudo, entende de tudo, e na verdade não sabe de nada. Então eu acho que produções assim são extremamente necessárias na realidade que nós temos vivido, né? Que vão mais a fundo em assuntos que, às vezes, muita gente trata de forma superficial. Então fica aí a indicação, como o João falou, né? Já estreou, então você vai estar nos ouvindo e já vai poder acompanhar aí Apocalipse nos Trópicos. Pode ser que você goste, pode ser que você se sinta atingido, pode ser que você não goste, mas fica a indicação aí do documentário da Petra Costa. E
aliviando um pouco agora, né? Porque o assunto ficou pesado. Mudando completamente de tom, assim. Tem novidade chegando aí na Max, João, e conta pra nós aí, apesar que, né, a gente continua falando aí sobre submundos e tudo mais, mas de uma maneira diferente agora, né, João? Eu tava lendo o Portal da Black e eu vi isso aqui. Gente, o que tá acontecendo? A nova produção, né, envolvendo o Batman, só que não o Batman que a gente tá acostumado a ver, é o Batman Ninja, que já tinha ganhado um filme animado anteriormente por uma equipe japonesa. Essa vai ser uma sequência contando uma nova história. Já tá na Max, né? Saiu na última quinta-feira, dia 3 de julho. E é um filme que ele tem esse visual mais puxado pro anime, né? É uma animação 3D, mas tem esses traços de anime. E é uma produção que é feita por uma equipe japonesa, mas traz o Batman e sua turma, né? Vai se passar nos dias atuais. Eu não assisti a original, eu acho que se passa tipo, no Japão feudal, algo assim. Essa aqui vai se passar nos dias atuais e vai ter a Liga da Yakuza, que aparentemente são reimaginações do Flash, da Mulher Maravilha e outros heróis da Liga da Justiça. O Coringa vai aparecer também. E, cara, eu assisti o trailer, é uma doideira, não entendi direito o que tá acontecendo. Acho que é o típico filme que você só vai entender quando assistir, de fato, né? Mas, pô, visualmente eu acho muito interessante, é bem distinto do que a gente tá acostumado a ver do Batman. Me pegou pelo visual, pela loucura, assim. E, pô, fiquei curioso pra assistir esse aí. Eu escrevi essa matéria e eu achei uma loucura. Ah, olha só. Eu vi aquilo ali e eu fiquei, gente, que doideira. Mas eu vou fazer duas observações. Primeiro, que não basta ser o Batman, né? Tem que ser um Batman ninja. E segundo, João, sabe por que você não entendeu? Porque você ainda não tem o preparo. Se tiver o preparo do golpe. Bom, pessoal, mas então tá aí a recomendação Batman Ninja contra a Liga da Yakuza, que já estreou na Max aí no dia 3 de julho. Então, se você quer ver essa reimaginação da Liga da Justiça, essa reimaginação do Batman, fica aí a indicação que o João trouxe para nós, pessoal. E dito isso, vamos chamando o nosso elevador aqui novamente, vamos encerrar o nosso bloco de cinema, né, cinemas e filmes, e vamos então para o nosso bloco de games, pessoal. Né, a gente abriu o bloco lá de streamings e TV com notícias não muito boas, né, com a saída do Neil Druckmann e da Hayley Gross da produção de The Last of Us da HBO, e agora a gente vai abrir também o nosso bloco de games com notícias não muito animadoras, né, para o mercado. Afinal de contas, a Microsoft vem mais uma vez, quando todo mundo achava, né, depois que ela saiu comprando tudo que é estúdio por aí, que ela ia, né, sair produzindo coisas magníficas. Parece que a empresa tomou um caminho contrário, né? Ela vem cada vez demitindo mais e cancelando mais coisas, né, João? Vamos pesar o clima legal de novo. A Microsoft, ela fez cortes assim absurdos em todas as divisões da empresa, não só de games, mas a gente vai focar aqui no games. Foram ao todo 9 mil pessoas demitidas, o que representa 4% de toda a força de trabalho da empresa. E na parte de games, isso de acordo com apurações de alguns portais como o Windows Central e o Bloomberg, porque até este momento não sei se eles se pronunciaram oficialmente, mas o que já se sabe de bastidor é que a gente teve o cancelamento do jogo Perfect Dark e Everwild e o fechamento do estúdio The Initiative, que estava desenvolvendo o Perfect Dark. Essas só são os que mais chamaram a atenção, mas a gente teve cortes em várias outras empresas, vários outros estúdios, como a Raven Software, que trabalha em Call of Duty, Cinemax Online Studios, que estava trabalhando em The Elder Scrolls Online já tem um tempo, e que eles tinham um projeto interno que não tinha sido anunciado, que já estava há alguns anos em desenvolvimento, que foi
cancelado. A gente teve demissões na King, que faz lá Candy Crush, na Turn 10, que faz Forza Motorsport. A Turn 10, 50% dos funcionários foram demitidos. Foi obtido um acesso de um e-mail que foi mandado internamente na Microsoft. É uma declaração do Matt Booty, que é o head da Xbox Game Studios, em que ele justifica as emissões e tal. Em um trecho, ele fala que, vou abrir aspas, essas mudanças refletem um reforço abrangente para ajustar prioridades e focar recursos visando preparar nossas equipes para um sucesso maior dentro de um panorama da indústria que está em mudança. Não tomamos essas decisões facilmente, já que cada projeto e equipe representam anos de esforço, imaginação e comprometimento. Fecha aspas. E, cara, é só muito triste e é mais um reflexo do que já vinha acontecendo na indústria, né? Nos últimos anos a gente vem tendo diversos cortes, diversas demissões, estúdios sendo fechados, jogos sendo cancelados. E no fim das contas, isso é tipo assim, a Microsoft não tá falindo, não tá perdendo rio de dinheiro, tá fazendo lucros recorde, mas um dos motivos que vem sendo apontado assim, pra galera que analisa é a questão da aquisição da Activision Blizzard, que foi uma compra bilionária. Não lembro ao certo agora quais foram os valores, mas foi na casa do bilhão. E que tá sendo feito esse esforço constantemente de cortes e, sei lá, tem essas métricas irreais, né, que os executivos que eles têm que dar satisfação pros figurões, tá sempre enxugando pra fazer número, né, aumentar. É isso. Muito estarrecedor essa situação, mas esse é o reflexo de como tá a indústria AAA de games, né? E infelizmente a Microsoft vem tomando essas decisões sempre em sequência. E só para complementar, o João comentou aí sobre a compra, né, da Activision Blizzard, foram só modestos 69 bilhões de dólares para aquisição do estúdio. Dinheiro que você encontra aí em qualquer esquina, né? Tranquilamente, 69 bilhões. E infelizmente, depois dessa compra, alguns receios que alguns analistas tinham, e eu, né, não sou analista, mas eu também tinha esse receio, era de que algumas franquias acabassem sendo esquecidas, alguns estúdios acabassem sendo fechados. Eu, por exemplo, como fã de Crash Bandicoot, sou uma pessoa que tinha muito receio com o que seria feito, né, do nosso querido marsupial, e parece que cada vez mais o Crash vai sendo deixado de lado dentro da Activision, e a gente tem esse receio de que depois de um momento de ressurgimento da franquia, né, de ter o Crash novamente, ele caia no ostracismo novamente, como aconteceu durante muito tempo, até que retornaram aí com os remakes, com o CTR, com o Crash Bandicoot 4. Inclusive outras franquias também estão a perigo, porque parece que a Microsoft comprou visando especificamente algumas divisões, né, da Activision Blizzard, que seriam mais a parte do Call of Duty, né, que querendo ou não é o carro-chefe, e também a King, que é a produtora dos games mobiles como Candy Crush. E eles viram dentro dos jogos mobiles uma oportunidade gigantesca. E parece que eles resolveram realmente explorar essa parte e esqueceram do restante, né? Infelizmente. Mas fica aí a notícia, então, mais cancelamentos acontecendo por parte da Microsoft. E acho que o Perfect Dark foi o que mais machucou o coração dos fãs, né? Ele tinha sido mostrado, o último trailer foi, tipo, ano passado. Era um trailer de gameplay, assim, que você, que
que fazia crer que o jogo tava em um estágio, assim, de desenvolvimento avançado. E você jogar o projeto fora, e era o primeiro projeto do estúdio, mata o estúdio, sabe? Realmente muito triste. E outra coisa que vem machucando também, mas aí machuca o nosso bolso, é os reajustes constantes, né, que estão sendo aplicados nos valores de jogos. E a Sony resolveu que ela queria aumentar mais um pouquinho, porque ela achou que não estava caro o suficiente. E nessa última semana, então, ela fez um novo reajuste de valores nos jogos em mídia digital. Sabe aquela mídia que o pessoal fala que você não é dono? Então, essa mídia mesmo. Eles resolveram aumentar mais ainda o preço dela. Os jogos que já estavam na faixa de R$350, com lançamentos como, por exemplo, Death Stranding 2, que saiu recentemente, agora eles vão sair pela bagatela de R$400, como preço padrão. É isso. Ser game no Brasil é ser feliz o tempo todo. Só que não. Então, preparem os bolsos, né, mais uma vez. Ou nós vamos viver de promoções só, pessoal. Eu já vi assim. Não consigo pagar pra esse jeito nenhum jogo, não, velho. Bom, é realmente complicado. Eu não vou falar, porque nesse momento, ser criador de conteúdo, às vezes, tem os seus benefícios, né? Às vezes não, às vezes sim. Realmente é bem complicado quando você para pra pensar que são R$400 e que isso é praticamente 1/3 do salário mínimo nacional. Então, tipo, se você quer ter um lazer, um divertimento diferente, tipo, você tem que gastar 1/3 de um salário mínimo para poder aproveitar. Chega a beirar o absurdo, mas infelizmente são realidades que nós vivemos, né? Por aqui. Agora, João, eu vou deixar você explicar essa próxima notícia aqui do nosso bloco de games, porque eu fiquei assim encucado. Como assim? Tinha uma empresa usando IA para desenvolver os jogos, é isso? Como em várias áreas, a IA ela já está sendo utilizada de forma, né, exaustiva em muitos setores, em diversos aspectos. Com a indústria de games não é diferente, e foi descoberto. O The Alters é um jogo que foi desenvolvido pela Levin Beach, que ele saiu recentemente, acho que ele saiu agora no começo de junho, algo assim. E é um jogo que ele estava sendo muito bem recebido, né? Parece ser um jogo de bastante qualidade, as mecânicas dele, os temas que ele aborda, eu ouvi muitas coisas boas. Só que parte da comunidade estava um pouco ressabiada com alguns detalhes do jogo sobre, tipo, coisas que davam a entender que, né, textos que tinham sido simplesmente gerados por IA. E aí tem as pessoas, acho que eu tô nesse time, que vê com um pouco de reticência um conteúdo que parece ter sido feito nas coxas, de você pegar um texto e jogar, porque o que aconteceu? Em alguns trechos, né, de textos que estão dentro do jogo, assim, que são coisas de fundo, assim, tem textos que estavam, tipo, prompt, sabe? Aqui tá um texto sobre ficção científica que vai levar em tal e tal e tal, e, tipo, o prompt tava no texto do jogo. Foi descoberto isso. A desenvolvedora se pronunciou sobre isso e admitiu que estava fazendo uso de IA, que eles tinham justificado que em determinado momento do desenvolvimento estavam usando só como assets temporários, né, detalhes temporários que tinham sido para depois colocar de fato conteúdos que estavam ali na mão realmente do desenvolvedor, que tinham mais um cuidado, mas que alguns conteúdos acabaram ficando dentro do jogo, e detalharam lá quais eram os pontos. E teve uma questão também sobre a localização do jogo para algumas línguas. Alguns jogadores brasileiros que estavam jogando o jogo, né, estavam reclamando sobre a qualidade da localização, que não estava com várias traduções imprecisas, várias erros, e circulou um print até de um criador de conteúdo que tem um podcast até que falou que de uma experiência que teve com ele, que mais uma vez você tinha um trecho de diálogo onde você tinha um prompt que você associa, né, a ferramentas de IA,
né, aqui, ó, ok, tá aqui a tradução desse texto para português brasileiro, e daí o diálogo. O prompt estava ali no jogo. Sobre isso, a empresa não se pronunciou exatamente sobre essa coisa da localização, só para os trechos específicos, mas rolou isso aí, eu particularmente acho meio paia. Esse é mais um reflexo do que eu falei, que tá dessa coisa da generalização do uso da IA. Eu acho que tem várias questões éticas, principalmente para um trabalho criativo, artístico. Eu acho que é uma discussão que tem que ser levantada sobre o que é ético, o que é interessante, o que vale o uso para usar de IA. E foi uma coisa que aconteceu ao longo dessa semana aí que tomou um pouco o discurso em determinadas bolhas. Eu achei interessante trazer pra cá. Nossa, tá difícil ser gamer nessa semana. Essa semana o nosso bloco de games veio pesado, assim, né? Não tivemos muitas informações agradáveis, mas, né, a nossa função aqui é informar, seja bom ou não, né? Mas realmente o mercado vem passando assim por momentos bastante difíceis e a gente percebeu isso, né? Bom, pessoal, mas é isso. Vamos tentar aliviar agora este momento. Vamos chamar o nosso elevador aqui. Vamos para o nosso próximo andar. O nosso bloco agora é de música e literatura. E eu vou passar aqui o microfone agora para o João, porque ele assumiu o nosso bloco, né, hoje de música e literatura. Tem 2 notícias aí para trazer para nós e depois eu vou dar um spoiler aqui de uma novidade que tá para chegar na Black, pessoal. De bola. Isso aqui foi para não decepcionar a Drica, né? Para trazer, fiz questão de pegar notícia de literatura para trazer. E então a gente vai ter, já lançou, né, o livro Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros. Que isso saiu no dia 2 de julho. É uma obra que já tem adaptação confirmada, inclusive para HBO Max, mas saiu aqui no Brasil essa obra que mistura, né, o terror e traz aparentemente uma pegada mais descontraída. Então a premissa é que a gente tem como protagonista a Patrícia Campbell e vive uma rotina que parece ter saído de um manual. Marido ausente, filhos indiferentes, sogra exigente e um bairro onde tudo precisa ser perfeito. O único respiro dela é um grupo de amigas que compartilha obsessão por crimes reais e uma pitada de frustração doméstica. O que elas chamam, com ironia, de não é um clube do livro. Mas tudo muda com a chegada do novo vizinho, o James Harry, que é charmoso, educado, sedutor e talvez um monstro. É isso, vou deixar aqui só pela a premissa, mas tá aí chegando para os interessados no tema, né? Já tá lançado. Ele tá sendo lançado pela editora Intrínseca e, me parece bastante interessante. Seguindo, nós temos também um livro que ele é japonês, ele é uma sequência, o Casas Estranhas 2, O Mistério das 11 Plantas Baixas. Ele é escrito pelo autor Uketsu, que aparentemente é um autor enigmático que não revela sua identidade ao público. Ele já vendeu mais de 2 milhões de exemplares ao redor do mundo, né, com suas obras. É um horror japonês, né, que narra a investigação de um escritor fascinado por ocultismo e seu parceiro arquiteto, que é sobre uma casa aparentemente perfeita, mas que escondia cômodos impossíveis e espaços desconcertantes. Ficou bem eu falei popular esse livro, né? Então, eu não conhecia, mas aparentemente bastante popular. Vai chegar às nossas livrarias aqui do Brasil no dia 1º de outubro, com a tradução de Jefferson José Teixeira. Tá aí, para os amantes da literatura. Aqui a gente não decepciona a Drica mais, a gente sempre vai buscar trazer notícia de literatura.
muitos mistérios, né, que o João trouxe aí com essas produções literárias aqui para nós. O João citou a Drica aqui no início do bloco. Drica que está preparando um podcast muito especial sobre literatura. Ela tá tendo todo o carinho, todo o cuidado com essa nova produção aqui da Black. Então já fica o spoiler e já vou adiantando para vocês, se você está nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelo seu agregador aí de áudio, já segue a Black, já ativa o sininho, porque se você é fã de literatura, com certeza você vai gostar. O nome eu vou deixar aí, o suspense, para vocês tentarem adivinhar. Vão colocando aí as sugestões que vocês acharem, mas vai ser bem bacana, pessoal. Então, a Drica, que é a nossa mestra aqui de literatura, vai trazer esse programa, esse podcast, que vai ficar muito bacana, pessoal. Já fica o spoiler aqui para vocês. E vamos lá, então, chamar o nosso elevador. Vamos para o nosso último andar, o nosso último bloco do programa hoje, que é o bloco de indicações da bancada. E eu vou começar por você, João. O que você trouxe aí pra indicar pro pessoal? Cara, eu tava jogando um joguinho velho, mas que, pô, bom demais. Eu tava jogando o primeiro Halo, né? Aí o jogo um dos carros-chefes, franquias da Microsoft aí, que a gente falou tão mal, mas agora falar um pouquinho bem, né, do passado da empresa. Cara, eu nunca tinha jogado o primeiro Halo, eu joguei alguns outros, né? Eu joguei esse último, o Infinity, tinha jogado também o Reach, que foi o último da Band, antes de passar pra 343. E, cara, eu realmente fiquei impressionado o quanto esse jogo é bom, velho. É muito gostoso, assim, a vibe, a gameplay, o quanto que ele tem de variedade, assim, o quanto que ele é já uma experiência muito redonda no seu primeiro jogo. E eu acho que eu consegui ter uma compreensão do porquê que virou uma franquia tão grande, assim, porque teve uma base muito boa. Eu zerei ele ontem, né? Cara, a trilha sonora, o universo é muito interessante. O quanto que, poder perceber, tipo, na época ele foi muito definidor, assim, sobre como fazer um FPS pra console. Lógico que a gente já teve vários jogos que tinha de FPS para console, mas em termos de controle, a fluidez com que você, né, interage com as mecânicas, com o cenário, ele foi bem precursor, assim. E, pô, gostei demais da experiência e recomendo para todo mundo que tenha um mínimo de interesse que vá buscar. Hoje ele tá relativamente bem acessível. Ele tá na Master Chief Collection, né, que é a coletânea aí mais recente, saiu alguns anos atrás. Que joguinho bom. Bacana. Halo é uma das maiores franquias, né, da Microsoft, se não a maior. E realmente vale muito a pena a indicação do João. Muito boa, realmente. E você, Esther, o que você trouxe de indicação para os nossos ouvintes aí essa semana? Bem, já falei sobre, mas vou trazer de novo. Vou recomendar para vocês A Esposa do Meu Marido, tanto a versão coreana quanto a que está em lançamento, a versão japonesa, no Prime Video. Mas para vocês que não são fã de séries asiáticas, também vou trazer The Great, que é uma série não tão nova assim, né? Com a Elle Fanning. Eu considero assim um Game of Thrones cômico. É muito engraçado, é de época. É uma série assim com muitas reviravoltas e muito caótica. Você não sabe o que vai acontecer no episódio seguinte. É muito bom. Assistam. Então tá aí, pessoal. A Esther já tinha dado a prévia da indicação dela, né? Então, e agora complementou com mais uma indicação para vocês. Bom, pessoal, a minha indicação essa semana é de um game que tá aí sendo extremamente falado nessas últimas semanas, que é o Death Stranding, né? Nós temos aí o segundo jogo, que acabou de ser lançado, mas eu estou jogando novamente o primeiro, porque eu confesso que quando eu peguei o primeiro jogo no lançamento, eu vou até pedir desculpas ao mestre Kojima,
eu não entendi o que aquele jogo queria de mim. Eita. E é um jogo assim que você precisa, né, parar pra observar. É isso, João, é isso. Precisa. Então, hoje eu estou rejogando e vendo com outros olhos, e entendendo mais a história, me aprofundando mais e realmente, cara, o Kojima, até quando ele erra, ele acerta. Então, fica a recomendação aí, Death Stranding, joguem o primeiro e depois, se possível, joguem o segundo ou esperem, né, uma promoção. E um outro jogo que eu queria fazer a recomendação aqui, apesar de todas as críticas que foram feitas a ele, é Star Wars Outlaws. Hoje tá difícil, pessoal. Desculpem aos nossos ouvintes, mas a minha língua parece que tá travada hoje. Meu Deus. Mas é Star Wars Outlaws. É aquele jogo de mundo aberto de Star Wars, desenvolvido pela Ubisoft, em que você não tem sabres, você não tem força, você é uma mercenária que tá ali tentando sobreviver no meio daquela loucura toda que é esse universo tão distante. E ele vai te render muitas horas de gameplay divertida. Assim como o João falou, você tem que ir sem o preconceito. Porque eu acho que o que pegou muita gente no lançamento de Star Wars Outlaws foi o preconceito por ser da Ubisoft. E daí, quando fala Ubisoft, o pessoal já vai com o pé atrás jogar. Mas o jogo muito divertido. Não é nada de jogo do ano, nada disso, mas é um jogo divertido. Eu acho que o videogame tem essa função de ser um entretenimento. E Star Wars Outlaws consegue entregar isso pra nós. Então fica aqui as minhas duas indicações para os gamers essa semana, já que nós não tivemos notícias muito boas. Pelo menos fica aqui as indicações. Tanto a do João, né, quanto a minha. É bom ser gamer, é bom. Apesar dos pesares. Não desistam. Bom, pessoal, é isso aí. Deixa eu agradecer aqui a nossa bancada. João, muito obrigado pela participação aqui no nosso Overdrive essa semana. Videogames, bom demais. Isso pra esquecer um pouco do que tá acontecendo. Os videogames ainda são legais. Eles estão tentando muito fazer com que a gente não goste de videogame, mas videogame é bom. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? É sempre um prazer estar aqui na bancada do Overdrive. Espero continuar participando. Tamo aí. Já tô escalado aí. Tem um monte de programa ao longo do mês, então simbora por mais. Esther, muito obrigado mais uma vez. Segunda participação aqui no programa. Espero que tenha gostado e espero que retorne aqui para participar conosco. Muito obrigado. Como eu falei da última vez, já quero estar em todos. É muito divertido estar aqui, gente. Obrigado. E para você que nos ouviu até aqui, fica o meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido anotar aí todas as informações que nós trouxemos, para que você vá lá no seu grupo do WhatsApp, lá onde você está com seus amigos, né? Para você falar, ó, eu ouvi lá no canal da Black, eu ouvi no Overdrive que tá acontecendo tal coisa. Agora você já está por dentro de tudo que está acontecendo. E sempre reforçando, pessoal, tudo isso e muito mais que você ouviu aqui, você vai encontrar também no nosso portal www.blackcompany.com.br e também nas nossas redes sociais, @BlackCompanyBR_ no Instagram. Nós estamos também no Twitter, nós estamos no TikTok, nós estamos no Blue Sky. Aonde você quiser nos encontrar, nós estaremos lá. Sempre aquele pedido mais que especial. Se você estiver nos escutando no YouTube, não esquece de se inscrever aqui no canal, já deixar o like aí nesse vídeo, nesse programa, para que ele possa ser entregue para mais pessoas e mais pessoas fiquem informadas sobre tudo que está rolando na cultura pop. E é claro, ativar o sininho para não perder os próximos Overdrives, também os outros programas aqui da casa, como o Entre Balões e Quadros, como o Overview, o Missão Secundária, e ficar por dentro de quando vai vir novas adições à grade aqui da Black Company. Mais uma vez, muito obrigado. Espero encontrá-los por aqui na próxima semana no seu Overdrive, o seu resumo semanal de notícias da cultura pop aqui da Black Company. Tchau, tchau, pessoal!
Senhoras, senhores e mortos-vivos de todo o Brasil. Este podcast foi editado por Seu Inácio.